pista, Lando acelera, mas fora dela, ele parece preferir o modo safety car. O repórter elogiou, o piloto discordou e a treta na Williams começou. A casa é deles, mas será que o jogo também é? O adeus da Fórmula 1 a Barcelona. Enquanto outros aceleravam, uma equipe pensava e fez história. Tudo isso e muito mais você ouve agora, aqui no Bifest. Olá! E aí, como é que vão vocês, pessoal? Oi! Tá começando agora mais um episódio do Bifest Podcast. Como sempre, eu sou a Giovana. E eu sou a Luísa. E vocês sabem que se vocês querem ser os primeiros, precisam ser rápidos. E aí, galerinha, estamos nessa reta final de Triple Header, como é que vão vocês? Eu tô meio cansada. Eu não sei tu, não sei vocês, mas eu achei assim, eu acho que essa umidade que tem aqui em Porto Alegre que tu tá cansada. A quem interessar possa, começou o inverno no Rio Grande do Sul, mas... A estoque vem aí. Eu achei, não sei, segunda, hoje, que é terça-feira, o dia que a gente grava o episódio, assim, tô achando as coisas meio calmas, meio, sabe, assim, eu tô achando o pessoal um pouco cansado. Meio preguiça, assim, tu acha? Eu acho. E eu acho que a gente não pode estar preguiçoso chegando na última corrida em Barcelona, né? Mas os inconformados com as estratégias de Mônaco que nos desculpem, isso que acontece o seguinte, a Fórmula 1, ela tá chegando na casa do maior estrategista do grid, Carlos Sainz. Gente, tá? E assim, casa olha... de Fernando Alonso, que eu não vou falar o que aconteceu pra ele hoje de manhã, porque eu imagino que vem aí o Minuto Fernando Alonso. Vem aí o Minuto Fernando Alonso, gente, cada semana mais difícil, né, de trazer ele sem emoções. Tá, mas é a última vez que a Fórmula 1 corre em Barcelona, e pra quem quiser entender por quê e todas as nossas considerações sobre isso, volte no episódio, que a gente falou bastante sobre os circuitos e sobre isso também. Mas assim, Barcelona é um lugar icônico, com várias histórias, e é um circuito que, atenção, pessoal que não gosta de estratégia, acho melhor não ligar a TV no dia da corrida domingo. É um pessoal que podia não ter ligado na semana passada já também. Podia também. Agora, assim, Mônaco tinha várias questões, tá? Sim. Tinha 2 pitstops obrigatórios, que ninguém sabia como é que ia ser, né? Assim, a gente já sabia que o sábado era um dia importantíssimo, porque a classificatória em Mônaco sempre é importantíssima. E, honestamente, o sábado foi um show, foi um espetáculo. A classificatória foi muito boa. E é o tipo de coisa que só tem em Mônaco. Foi muito, muito boa mesmo. Não teria acontecido essa classificatória em outro circuito, podem ter certeza disso. Sim. E tem uma coisa que eu achei muito interessante, que eu não vi muitas pessoas comentando a respeito, e a gente também não comentou no episódio passado. É verdade. Que foi o fato de que as equipes votaram pelos 2 pitstops obrigatórios em Mônaco. Que depois do Grande Prêmio rolou, sei lá, um bem bolado de coisas. E aí, então, as equipes votaram, dentre outras coisas, pra que esse ano tivessem 2 pitstops obrigatórios. Isso depois do Grande Prêmio do ano passado, né? Isso, exatamente. E deu certo, né? Pro pessoal da frente, deu certo. Não, então, isso eu acho uma coisa que eu acho muito legal, porque, assim, fazer um comentário bem breve sobre Mônaco agora, ninguém gosta de ver carro de corrida andando devagar, né? Ninguém gosta disso. E essa foi uma estratégia muito presente em Mônaco, né? Não só pela característica do circuito em si. E que não tinha como a gente saber que isso fosse acontecer, até a gente colocar na prática essa questão dos 2 pitstops. Isso, as próprias equipes não sabiam, a Fórmula 1 não sabia. Exatamente. Mas a questão é que, tudo bem, atrapalhou a corrida mais pro fundo, mas a estratégia brilhou nesses momentos. Eu acho que essa é uma hora que a gente tira um pouquinho a cabeça de como assim não tá indo bem rápido? E a gente olha, nossa, mas isso foi bem legal de ver as estratégias diferentes que surgiram. E a gente conversou, porque, no geral, o nosso pessoal entendeu isso das estratégias e curtiu o circuito com as características que aquele circuito oferece. Que é um jeito muito inteligente da gente aproveitar as nuances do esporte. E eu acho que é legal a gente perceber isso, sabe? Olha, essa corrida é muito legal pelo entorno. Essa corrida é muito boa pra quem gosta de estratégia. Essa corrida aqui é uma corrida, assim, pra quem quer velocidade, é essa aqui. Por exemplo, Barcelona. Barcelona tem umas curvas irritantemente enormes. Sim. Entendeu? A curva 3 parece que não termina nunca. Não termina nunca. E tu fica desesperado olhando pra aquilo. Então, assim, é legal a gente também ver as nuances da coisa, sabe? Porque eu acho que a gente aproveita de um jeito mais interessante também, sabe? E eu acho que isso é muito característico da Fórmula 1. Também, eu acho que se a pessoa gosta de ver sempre uns circuitos muito parecidos, tem outras categorias que fazem isso. Que correm em circuitos ovais, por exemplo. Inclusive, teve Indy, né? As 500 milhas, no mesmo dia da corrida de Mônaco. E eu assisti as 2 corridas. Eu também. E... Quem mais? Posso dizer pra vocês que a Indy foi mais monótona do que Mônaco.
Eu concordo. Isso pode soar polêmico se um Automobil Lover cair de paraquedas nesse minuto do podcast. Isso. Mas eu concordo plenamente contigo. E é uma coisa assim, se quiser defender a nossa opinião, que é uma coisa que não precisa porque esse é o nosso podcast. Mas assim, os pilotos da Indy estavam falando, nossa, que corrida chata. Isso. O Pato O'Ward da McLaren falou, nossa, que corrida chata. Tudo bem que ele perdeu, queria ter ganho. Mas enfim, acontece. Mas é porque assim, metade corrida, safety car, bandeira amarela, uns restarts péssimos. Depois a gente não conseguiu ver a ação na frente porque os carros de trás estavam lá tudo embolado. Impedindo. E, enfim, eu achei Mônaco uma corrida muito mais divertida de assistir do que a Indy 500 milhas. E também eu achei um pouco aflitivo o Mônaco. E aí, então, daí um gosto pessoal, né, gente? Mas assim, o Max esperando até o último minuto pra ver se ia dar bandeira. O Carlos Sainz que não dava pra entender que não tinha parado nunca. E não sei o quê. Eu não sei. Mas eu acho que isso, por exemplo, do Max e a ação que a gente viu na frente do grid é um pouco do mérito desses 2 pitstops, né? Sim. Que o quanto isso desacelerou o meio pro fim do grid, eu acho que eles deram o benefício pro pessoal da frente de não deixar tão certa assim a vitória do P1 da classificatória. Sim, e eu achei também que o Leclerc fez uma pressão excelente no Lando. E eu imaginei que ele fosse, de fato, tentar fazer a ultrapassagem. Porque na minha avaliação, apesar dele ter feito uma pressão e ter tornado aquele momento da corrida muito, muito, muito emocionante, eu acho que na prática ele não tentou passar. Eu também acho que não. Eu acho que ele fez uma pressão ali forte. Considerando, obviamente, que é Mônaco e que é muito difícil mesmo tentar, né? Sim, com certeza. Mas se fosse pra acontecer qualquer coisa por causa da regra dos 2 pitstops, teria sido, de repente, um undercut, alguma estratégia de pitstop que faria. Eu acho que essa estratégia ela não melhorou necessariamente a competitividade do circuito. Vamos ver se com o novo regulamento, carros menores, isso vai melhorar no ano que vem. E assim, às vezes nem toda boa estratégia parece tão boa estratégia assim. Principalmente quando os pilotos saem visivelmente incomodados dos carros. E foi exatamente esse o clima quando o Alex chegou pra dar entrevista depois da corrida e um repórter elogiou, ai, que belo trabalho em equipe, tarará, tarará. E o Alex só ficou olhando assim pra ele, né? Sim, com aquela cara de, realmente, é sério que tu acha que foi um bom trabalho em equipe? Que inclusive me pegou muito desprevenida isso, porque Não, nós estávamos sentando pra almoçar, tava tendo tipo churrasco na nossa casa. Sim, e durante a corrida me pareceu uma estratégia super ensaiadinha ali da Williams. Tipo, swap positions. Não, e eles não reclamaram. Nos rádios, nas coisas. Não, e eles não estranharam. Isso. Eu fiquei, então tá tudo ótimo. Eu achei que tava tudo conforme o combinado. Eu já pensei que tava tudo o quê? Desenhado conforme o Carlos Sainz quis. Não, a gente inclusive comentou num post da Williams, que foi um comentário com, tipo... Que bombou! Sim, deu, tipo, mais de 1000 likes no comentário. Que era uma coisa, tipo, teamwork, não sei o família Williams! Sim, e pelo que eu vi naquele comentário, tava todo mundo concordando, tipo, nossa, que estratégia show, cooperação entre os colegas. Arrasaram! Mas não foi esse o caso, né? Não, e aí o repórter... Vendo que o Alex estava completamente incomodado com a situação, ficou esperando que o Alex respondesse, né? Enfim, ao elogio que o repórter tinha feito, né? E o Alex fez uma pausa longa, ficou, sabe, assim, visivelmente incomodado, e aí abriu um sorriso e falou o quanto ele tava frustrado com aquele resultado. E depois ele, inclusive, falou, eu imagino que o Carlos Sainz também tenha tido a mesma impressão que Carlos Sainz, nome e sobrenome. Isso aqui nessa casa é tipo, a pessoa vai tomar um xingão, entendeu? Sim, nome completo. O nome do governo. E ele ainda terminou, depois de chamar o Carlos Sainz de Carlos Sainz, ele ainda falou, eu não gosto de competir desse jeito. Tipo assim... Não, e assim, ele reconheceu o jogo tático, que a equipe tem que fazer algumas coisas pra funcionar pra todo mundo. Mas ele chamou a estratégia de, abre aspas, bagunçada. Que foi uma impressão que a gente não teve durante a corrida. Não, e ele disse que mesmo assim ele entendeu o que precisava ser feito e ele fez. O problema foi que num circuito mais lento foi mais difícil manter a concentração. E ainda que ele tenha valorizado os pontos que eles conseguiram, ele foi bem direto. Ele falou que a corrida foi perdida no sábado e que eles pagaram o preço no domingo. Aliás, não foi a única conta que o Alex pagou no domingo, né? Eu só queria fazer essa observação, apesar de que Carlos Sainz também pagou essa conta no domingo. Ele pagou a conta que o Alex pagou no GP mesmo, né? Isso. E ele chegou na zona de entrevista, o Carlos Sainz, falando assim, ele tava visivelmente... Frustrado. Que nem o Alex. Só que eles... Na verdade, eu achei que as frustrações estavam bem parecidas, só que eles expuseram isso de formas diferentes. O Carlos chegou na entrevista e ele já fez uma brincadeira assim, peraí, eu tô aqui na frente do microfone, peraí, deixa eu falar uma coisa legal. Sim,
E aí deixando claro que o clima não era aquele, mas que ele ia fazer ali o que precisava ser feito. E aí a coisa legal que ele falou foi que tinha sido um final de semana muito frustrante. Bem legal, né, Carlos? Mas, segundo ele, foi o pace da Racing Bulls, Visa Cash App, que bagunçou com a estratégia deles. E aí também, eu gostei que o Carlos disse isso, porque ele não só expôs um pouco mais da estratégia, porque o Alex, ele falou que ele estava descontente com a estratégia, mas ele não falou da estratégia. Sim, quando o Carlos... Ele comentou o ocorrido. E o Carlos comentou um bastidor. Sim, quando o Carlos falou que a gente se deu conta que a Williams não ia fazer o que eles fizeram se a Visa Cash App não tivesse feito antes. Sim, então assim, e enquanto... Isso foi uma coisa que eu achei, assim, mais legal da corrida de Mônaco, tá? Tirando a Magui, que foi o que eu achei mais legal. E foi quando o Carlos Sainz falou isso que a gente se deu conta que não era a intenção da Williams fazer essa estratégia que eles fizeram. Na verdade, eles só fizeram porque a RB fez a estratégia antes. Foi uma contenção de danos, né? Mas assim, vamos combinar que a RB brilhou, e a gente vai falar da estratégia da RB também. Mas o menino Isaac não só fez uma excelente pontuação, foi a melhor pontuação dele até aqui. Isaac brilhou em Mônaco, pelo amor de Deus. Como ele fez isso em Mônaco. E teve um outro detalhe. Isaac estreou nas baladas pós corrida de Fórmula 1 no domingo em Mônaco. Tava ele lá e o DJ Snake, que eu não sabia quem era por nome, depois eu vi que ele faz metade das músicas que tocam no rádio. Alô, atenção! Pessoas do acervo Isaac Hadjar no Twitter. Gente, o acervo... Todo mundo sabe que tem o acervo Isaac Hadjar no Twitter, né? Tem o do Leque também. Tem de vários pilotos, acho que deve ter de todos. Eu adorei que elas fizeram um tweet que era assim: eu adoro que agora as pessoas estão percebendo que o Isaac é ótimo, e agora as pessoas só ficam retweetando as coisas que a gente fala, tipo, ele tá caindo no meu gosto, não sei o que. E aí a cada tweet ela falou que ganha não sei quantos seguidores. Gente, mas assim, olha, cobertura de Mônaco do acervo Isaac Hadjar, olha, tá de parabéns. Arrasou! E merecidíssimo, foi pra uma festa. Gente, ele e o DJ Snake. Todo mundo tava o quê? As meninas do acervo, elas estavam considerando que ele fosse o quê? Jantar com os pais. Porque era Dia das Mães. Era Dia das Mães na França, era uma coisa assim. Sim, e aí quando elas viram, chegou foto do Isaac na balada. Mas correto, porque ele correu bem em Mônaco, ele merece, faz parte do lifestyle, né? Sim. E falando em correr bem em Mônaco, enquanto algumas equipes ali do meião resolveram olhar só pelo retrovisor, a Racing Bulls resolveu olhar pra frente e se deu muito bem fazendo isso. E foi aí que a Racing Bulls brilhou, né? Porque eles se aproveitaram do pace que tava um pouco mais devagar do Liam Lawson pra segurar o pelotão e com a estratégia de 2 pitstops permitir que o Isaac fizesse os seus pitstops numa boa sem perder posição, né? E essa estratégia eles executaram com uma precisão tão legal que, assim, que acabou mexendo com o jogo de várias outras equipes rivais, e especialmente da Williams. E da Mercedes também, né? E da Mercedes também, consequentemente. O principal acerto da Racing Bulls foi antecipar que a Williams apostaria nessa mesma estratégia. E fizeram antes, né? Então, assim, eles entenderam não só o ritmo da corrida, mas o comportamento dos adversários. Isso foi, assim, incrível. Não, e com essa manobra, eles conseguiram fazer uma coisa muito difícil para um time de meio de grid, que é pontuar em Mônaco, né? E no final das contas, não foi ter o carro mais rápido que fez isso com eles. Foi ter feito a melhor leitura da prova. Não, isso foi sensacional, né? Foi sensacional. E eu acho que eles merecem muito esse crédito, porque muitas vezes a RB é, inclusive, vista como, tipo assim, o time secundário da Red Bull, só pra alimentar piloto, tarará, tarará. Eu acho legal quando a gente consegue ver esses momentos de individualidade de um time como a Racing Bull, sabe? Sim. E também, eu acho que especialmente pra essa equipe, é muito significativo tu ver um trabalho em grupo acontecendo, sabe? Tu vê um Liam, depois de tudo que aconteceu pra ele esse ano, engajado no trabalho. Tu vê um Isaac infinitamente mais maduro do que a gente via na Fórmula 2 no ano passado, sabe? Tu vê uma equipe que não pôde exatamente escolher os pilotos que queria, do jeito que queria, sabe? E sabendo usar os seus bons profissionais, né? Sabendo trabalhar de uma forma legal. Assim, isso é muito, muito, muito valioso. Sim, é uma equipe que não tem muito necessariamente
Quer dizer, não vou falar da Racing Bulls, vou falar da Red Bull, né? A Red Bull não tem preocupação necessariamente de estimular esse tipo de ambiente. Então, uma coisa boa, né? Um clima bom. E, inclusive, o carro da Racing Bulls, ele tá tão mais estável que a própria Red Bull, que o pessoal tá falando, gente, imagina se o Max for pra RB. Ai, eu vi uma montagem dele no macacão. Eu também vi. Pode ser, eu também vi. Mas bom. assim, é incrível da gente ver a proporção que isso tá tomando e é uma coisa muito legal pra RB. Agora assim, ó, já que a gente tá falando de estratégias, nós não vamos deixar de falar de estratégias que te levam ao pit walk. Tivemos a aparição da menina Maggie. Palmas! Eu amei. E assim, olha, eu acho... Se vocês soubessem os directs que a gente recebeu... Não, era assim, olha... A cada vez que a Maggie aparecia na TV, a gente só se olhava porque os telefones das duas ficaram, tipo, iluminando ao mesmo tempo. Porque, assim, foi diferenciada a aparição da Maggie dessa vez. Como vocês... É que, na verdade, talvez eles não saibam, porque a gente nunca falou da Maggie nesse podcast, né? Não, Maggie, assim, olha, nunca foi assunto aqui. A ficante fixa do Lando. Mas a Maggie, ela aparece várias vezes, mas nem sempre ela é vista, né? Eu acho que essa é uma questão da Maggie. Eu acho. Porque, assim, né, o Lando... Na pista, o Lando acelera, mas na vida pessoal, ele prefere uma estratégia mais safety car. Então, assim, vamos contextualizar o pessoal. Isso, de forma rápida, porque todo mundo conhece essa história. Desde o ano passado, rumores apontam que o Lando estaria envolvido com uma menina chamada Margarida, ou Maggie, como a gente chama ela. Ah, eu amei. Eu já fiz uma festa temática pra ela, tipo, várias margaridinhas. E a história dos dois, ela parece, assim, digna de uma corrida longa, bem longa, assim, mais wack do que Fórmula 1, eu diria. Isso, é um campeonato de endurance completo, eu diria. Maggie arrasou, assim, tá pronta pras 24 horas que vão ter agora. E segundo bastidores dão conta, TV Fama, bastidores dão conta, que a menina Maggie fez muitos movimentos em prol de uma aproximação com o Lando. E isso já tem anos. Muito tempo. Relação discreta ou namoro oculto, a linha é muito tênue entre esses dois. E a gente tinha chegado à conclusão de que eles eram ficantes fixos. E quando uma fã perguntou pro Lando se ele casaria com ela, o Lando falou: estou comprometido, não posso. E nesse dia, o Bifest decretou que o Lando estava namorando com a Maggie. Sim. Voltem aí nos episódios que vai ter isso aí. E aí, nesse fim de semana, a Maggie tava lá em Mônaco, onde? Do lado dos pais do Lando, assistindo a corrida. Isso, na hospitalidade da McLaren. Tanto na quali, quanto no dia da corrida, no domingo. E aí, no domingo, ele venceu. E quem estava comemorando com a família Norris? Ali no pódio, Maggie. Ela mesma. Tudo isso pra dizer coisas que a gente já imaginava que era namoro, sim. Porém, alguns fãs, aparentemente, não estão considerando isso ainda. Eu acho que eles estão esperando um anúncio mais oficial, assim, de repente uma coletiva de imprensa, uma nota. Não, a gente recebeu mensagens de todas as naturezas, inclusive nos chamando de burras. Essa pessoa não vai ouvir esse episódio, porque ela está bloqueada. Mas, gente, vamos combinar. Eu não sei, assim, quem namora, quem não namora. Eu não sei como é que anda. Faz muito tempo que eu não saio à procura de um namorado. Até porque eu sou a Giovana de Porto Alegre, né? Eu não estou ali no Jimmy's vendo as movimentações da balada. O tanto que ele escondeu ela. Aí depois, esse final de semana, ela aparece na hospitalidade. Vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Isso aí, ele só não vai fazer uma ligação pra cada um dos fãs avisando que tá namorando. Sim, mandar um DM. Mas sabe o que eu gostei muito? Eu gostei muito de como a F1 Gossip, que eu acho que é o maior portal de fofoca de Fórmula 1 do Brasil que tem, diva. Né? Eu gosto muito de como ela tá lidando com isso. Nossa. Porque as pessoas, elas ficam brabas. Tipo assim, tinha gente furiosa com a gente. Não, mas isso que eu ia dizer, ali na F1 Gossip, o que ela fez? Ela atualizou o post de WEGs da McLaren depois da corrida, incluindo a Maggie como uma WEG da McLaren ao lado da Lily, namorada do Oscar. Por óbvio. A Lily vai voltar, hein? Porque a Lily vai voltar. Mas o olho no peixe e outro no gato, gente. Mas, quando a Gossip atualizou esse post, foi no domingo, inclusive. Claro. Várias fãs do Lando comentaram ali, dizendo que WEG, alguém avisa o Lando que ele tem uma WEG. E eu gostei muito de como a Gossip tava respondendo, porque ela só respondia assim: tá, de certo, porque tu é a namorada do Lando, né? Então, tipo assim, a Maggie não é WEG. Não, a WEG é tu, de certo, ela respondia. Isso. Eu achei que ela lidou muito bem com isso, porque se a gente recebeu o DM falando isso, imagina a Gossip. Nossa. Então, assim,
Mas parabéns ao lindo casal, marcha nupcial pra vocês. Pra vocês também. Arrasaram. Ai, Giovana, Ai, Giovana. Ai, Luísa, ai. Bom, mas então, ó, a gente tinha falado que a Lily voltaria. Já vai voltar agora. A Lily também faz uma estratégia maravilhosa. Ela que é idêntica àquela irmã dela. Vocês viram que a Lily tava com a irmã dela? A gente já sabia, eu acho que elas eram muito parecidas, né? Então, nesse ano já tinha algum outro GP que a Lily, namorada do Oscar, levou a irmã dela junto. E a gente fica na dúvida se elas eram gêmeas ou não. Eu acho que não devem ser, mas elas são muito parecidas. Fontes próximas da família indicam que elas não devem ser. Mas enfim, estavam as duas lá em Mônaco também. Mas a Lily vai ganhar uma menção honrosa de WEG estrategista. Porque, veja, a estratégia dela não foi tão elaborada quanto a da Maggie. Sim. Então, assim, a Maggie, ela permanece nesse posto de destaque. Mas a Lily tem umas fotos muito engraçadas dela no Twitter, fugindo do banho de champanhe. Não do pódio, mas aquele que eles fazem quando tiram a foto da equipe com a plaquinha. Sim. Lando P1, Oscar P3. Mas a foto é engraçada e as pessoas gostaram porque ela tava o quê? Se escondendo na hora do champanhe atrás do treinador do Oscar Piastri. O careca aquele dos dumps. E eu achei uma estratégia muito bom, porque a Lily, ela tem um cabelão, né? Um cabelão comprido. Nossa, dá uma trabalheira. E o treinador do Oscar, ele é o quê? Calvo. Careca. É do time dos calvos. Isso. Então, assim, todo mundo sabe que a moral do champanhe é o quê? Estragar o cabelo dos outros. Então, assim, ela se esconder atrás de um careca, eu achei muito esperto, porque ninguém vai mirar no careca, entendeu? Ai, sim. Eu levei pra esse lado. Um que não escapou do champanhe nessa vez, André Stella, porque... Nossa, aquele videozinho do Zac Brown. Antes do 3, 2, 1. A garrafa na cabeça. Ele quebrou as regras, porque foi antes do 3, 2, 1, aê! Ele já tava despejando champanhe ali e no... o Zac Brown lá em Mônaco, eu que vou subir no pódio. Sim, não vai o mecânico do Lando dessa vez. Me deixa, que esse é o que vou. Não, o Zac, ele tava muito feliz. Ele tava fazendo aqueles barulhos que ele fez em Abu Dhabi, sabe? Nossa, sim. Quando ganharam os construtores. Pra ele foi uma grande felicidade. Agora para tudo, que está começando o Minuto Carlos Sainz. Ele chegou. Chegou antes da gente começar a falar do Grande Prêmio da Espanha, olha só. É porque, falando em WEGs, achei que cabia começar o Minuto Carlos Sainz. Vai lá. Bom, no último episódio de Team Talk, os nossos colegas podcasters receberam quem? DC, David Coulthard. Um piloto que, assim, ele não tem uma história muito grande na Williams, mas eles aproveitaram qualquer participação que ele já fez dentro do time pra bora chamar pro Team Torque. Não, e ele assim, corretíssimo, acessível, deu uma volta de barco. Já descobrimos o quê? Que ele emprestou um apartamento pro Alex Albon, que fez o Alex teve que devolver, porque ele se divorciou, precisava de um teto, sabe? Correto. Enfim, soubemos de muitas coisas, dentre as quais soubemos que Rebecca vem enfrentando uma crise em seu relacionamento. Ela não sabe mais o que fazer pra que o Carlos Estamos Sainz... com você, diva. Sim, ela gostaria muito que o Carlos Sainz se tornasse um matcha boy. O David Coulthard quase caiu daquela embarcação. Ele olhou pro Carlos Sainz, fez uma referência às pernas do Carlos e da depilação. Houve uma conversa sobre depilação também. Tá valendo revelações do espanhol Carlos Sainz. O Carlos, basicamente... Lembra quando o pessoal comparava no Tumblr, no Twitter, as fotos do Sainz e falava, eu acho que ele se depila. E as pessoas, não, eu acho que é só a luz da foto. Carlos confirmou que se depila. Isso. Informação mas ele se importantíssima. Às vezes ele falou. E aparentemente é por causa do pedal, o que eu achei uma coisa meio... Estranha, mas enfim. Devia ser por outras coisas, né, gente? Mas tudo bem. Enfim, informações importantíssimas no Bifest. Bom, Carlos Sainz confirmou que se depila. Carlos Choquei, me liga. Também falou que ele não entende muito essa vibe matcha girl, matcha boy. E aí o David Coulthard fez um comentário icônico. Ele falou, é porque você é very macho. Sim, ele fez o trocadilho de matcha com macho. E o Carlos olhou pra ele. Achou aquilo muito bom. Ele olhou pra ele, deu uma pontadinha com um estalinho de dedo e falou, exatamente. Bom, E o Albon tava tipo, nós, só rindo ali do lado. Sim, né? é porque o Albon, ele não quis falar. Mas ele era um matcha boy. Porque ele entendeu o rumo da conversa e eles estavam achando ruim ser um matcha boy. E o Albon falou assim, não vou me expor aqui. Porém, o Albon namora com a Lily Munihi. Eles têm essa Uma vibe... matcha girl. Uma matcha girl. Um matcha couple, né? O Albon, ele já deve ser um matcha boy, ó. Há muito tempo. Tá? Sim. E pro tanto que ele achou divertido, ele sabia várias nuances. Às vezes é aquela coisa... rindo pra não parecer que sou eu, sabe? É. Tu que gosta de matcha, conta pro pessoal. O que tem?
Como que é, assim, a vibes do matcha? Gente, é porque matcha é um gosto adquirido. Se você é que nem nós, é do Rio Grande do Sul, eu acho um gosto parecido com o do chimarrão. Eu que tomo só chimarrão que melhor. todos os dias, não acho. Não, eu acho que o matcha, assim, ó, cuidem. Tem que estar sempre bem verdinho. Olha, o matcha do The Coffee é decepcionante. É quase marrom. É quase marrom aquele matcha. Tem que estar bem verdinho, bem graminha. Bom, mas então eu queria dizer a todos que eu estou com a diva Rebeca. Diva Rebeca. Gente, solidariedade, ninguém larga a mão da Rebeca. Isso, pro Matcha Boy. Agora, assim, tem um outro detalhe que aconteceu em Mônaco, que foi a Ferrari ter melhorado bem. A Ferrari melhorou e o André Stella previu isso, né? Ele falou, eu até achei que ele tava sendo meio passivo-agressivo, mas não, ele é um Ferrari fan. Ele é um Ferrari fan. Ele falou, tipo, não, a Ferrari vai vir bem sim agora em Mônaco. Vocês podem confiar, não somos nós que estamos bem fortes. E melhorou muito. Inclusive, eu não sei se tu viu esses boatos, porque tem vários boatos de que o Christian Horner vai ser demitido da Red Bull, né? Ai, gente, eu nem acredito, mas propagandas que eu não compro mais. Mas, aparentemente, a Ferrari foi falar com o Christian Horner que, caso ele seja demitido, eles têm interesse. Eu vi vários lugares diferentes noticiando isso. Mas não apurei a veracidade. Tu acha que ele seria melhor que o Fred? Não. Não, é porque eu acho o Fred meio fraquinho, tá? Só que Sim. o Fred veio no lugar do Mattia, né? E bem melhor. Bem melhor. Então, não reclamo muito do Fred. Então, o que eu acho? Eu acho que o Christian, ele sempre vai ter o mérito de ter construído o Red Bull meio do zero. Sim. Ele vai ter esse mérito. É muito mais mérito do que o Helmut Marko tem, na minha opinião. Mas, nós temos um chefe de equipe italiano, ex-Ferrari, Andrea Stella, que por ser italiano, ele sempre vai ser um pouquinho Ferrari. Então, assim, fica aí a minha sugestão pra Ferrari. Levar o Andrea Stella. Levar o Andrea Stella. Mas tá bom. Não, tu não me deixa terminar de falar. Fica aí a minha sugestão pra Ferrari. Ao invés de falar com o Christian Horner, fale com um chefe de equipe melhor, fale com o Andrea Stella. Aí agora é a minha sugestão pro Andrea Stella. Não aceite. Não vai, Andrea Stella. Ai, agora eu gostei. Agora tu gostou do meu comentário? Tá, mas eu queria muito saber o que tu achou do Adrian Newey de caderninho na Aston fardado. O que eu mais gostei foi que ele trocou a cor do caderno. Que agora porque o Adrian Newey, que é o engenheirão que já fez a nave da Red Bull, fez a nave da McLaren, a outra nave da McLaren. Corre boatos de que está fazendo a nave da Aston Martin, isso aí não sabemos ainda. Isso aí a gente aguardamos a confirmação. Isso. Mas ele é muito conhecido por estar no paddock, sempre com o caderninho vermelho dele, que ele fica anotando umas coisas. E altas piadas de que, tipo assim, nossa, esse caderninho aí no eBay sai por não sei quanto. Sim. Porque as pessoas acham que ele põe todos os segredos dele, mesmo que ele já tenha dito várias vezes que ele, só faz umas observações ali, às vezes. Claro, ele não vai falar o real valor dessa preciosidade. Mas a real é que o caderninho vermelho era icônico, e agora ele trocou, é um caderninho verde pra combinar com o lookinho Aston Martin. E esse foi o primeiro grande prêmio que ele esteve na garagem, fardado e trabalhando ativamente. Deu entrevistas e... Sim. Eu acho também que eu foi... ainda não acostumei a ver ele de lookinho Aston. Mas eu acho que foi a primeira vez que ele apareceu, não foi? Sim, mas ele apareceu várias vezes, a transmissão mostrava ele muito. Mas eu acho que isso foi intencional, porque ele, inclusive, deu várias entrevistas. E eu acho que é um pouquinho de um soft power, assim, da Aston, porque tá tão ruim a coisa. Acho que eles sentiram essa necessidade de lembrar o pessoal que, olha, o Newey tá aqui, tá melhorando. Vai rolar. E, inclusive, mostrar o Newey dando uma olhadinha no carro desse ano também. Sim. Porque, assim, a gente... Assim, olha, Fernando Alonso, mais um DNF. Que coisa é essa, gente? Tá parecendo a Alpine quando o Alonso tava na Alpine. Uhum. Tá, mas olha só, a gente começou falando da Ferrari e falou de 50 mil pessoas, não falou da Ferrari. Lewis Hamilton voltou a usar looks icônicos no paddock. Será que ele fez isso porque ele sabia que a Ferrari ia melhorar? Vou falar uma coisa com muitos dedos, pois sabemos que várias coisas não podem ser ditas. Eu não achei de bom tom ele voltar a usar os looks icônicos na classificatória de Mônaco, home race do colega. Dito isso... Tu acha que meio que, tipo, pode ter sido uma coisa pra tentar puxar a atenção pra ele? Não, eu não sei. Eu acho, não pra puxar a atenção pra ele, eu acho que pode ter sido também um movimento intimidador. Sabe? Uma coisa meio tipo assim, cheguei, sou eu. Isso é uma conversa muito interessante, porque foi... Não tô falando que isso é errado, mas eu tô achando que isso foi estratégico. Não, e isso pra mim, tu fala isso, me lembra muito daquela discussão que a gente teve no episódio, que a gente reagiu ao Drive to Survive desse ano. Sim. Que pra mim foi o que mais me chamou a atenção nessa temporada desse ano, foi o quanto eles mostraram essa figura do Lewis estratégico nas driver parades antes das corridas. Uhum. Que, enfim, é algo que a gente não tinha acesso, porque é um momento que ficam só eles naquele Unibin e a pessoa que tá entrevistando um por um.
Mas, como ele fazia esses joguinhos de, tipo, tentar desestabilizar um colega, fazer uma piadinha inofensiva, mas pra Ele deixar... e o Valtteri Bottas. Ele e o Valtteri Bottas, os dois. O terror do Toto Wolff. Mas me chama muita atenção ver esse outro lado mais estratégico, que às vezes a gente tá tão acostumado a só ver ele ser um piloto muito bom, que a gente pensa que só dirigir muito bem é o suficiente e a gente descarta outras coisas. Como se Brosades não tivesse acontecido, né? Sim. Inclusive, o pessoal fez petição nos comentários pra gente começar a recomendar corrida antiga nos episódios. Sim. E vou recomendar pra vocês, assim, olha, antecipação pra Barcelona 2016, a corrida do Brosades. Ai, Giovanna, olha só. Spotify, se conseguir ligar o YouTube agora é muito bom. Ó, Barcelona. Não, a dancinha de Barcelona, Eu pessoal. amei. Eu tô dançando que nem os bonequinhos do F1 Kids, tu viu? Mas fofo. enfim, 2016 Barcelona é uma baita corrida. Primeira fila, Mercedes, no auge da rivalidade Lewis Hamilton e Nico Rosberg, que pra mim é a rivalidade mais icônica dos últimos 10 anos do esporte. Ali, o primeiro que puxar a mão no telefone e falar me desculpa, o outro vai responder te desculpo. Eu Eu também Eles acho. são vizinhos, né? Eu não sei se eu acho ou se eu torço, mas acho que os dois, no caso. E pra quem não tá nem aí pra essa rivalidade que passou, que talvez não tenha visto correr, já aviso que foi a primeira vitória do Max Verstappen. Então, mais um motivo legal pra gente ver e relembrar de Barcelona nesse último ano. Sim. Fechado esse comentário. Mas assim, ó, isso que eu falei de não ter gostado da forma como o Lewis voltou ao paddock, eu me refiro especialmente a essa coisa mais intimidadora e também ao fato de que eles estavam na Itália na semana anterior, sabe? Ele podia ter feito isso na Itália, eu acho que os italianos estavam esperando por isso. Feito Enfim. um showzinho a mais, né? E teve uma outra coisa que eu também não gostei, e aí isso também, aí eu imagino que isso tenha partido do Leclerc, que foi o fato dos dois estarem com macacões diferentes. Pois é. Eu achei aquilo muito estranho. Eu não gostei. Sabe do que isso me lembrou? Da Red Bull em Las Vegas, quando eles fizeram um de macacão branco e outro de macacão vermelho pra parecer o Elvis. Não me agrada muito também, a unidade Não de equipe. gostei. Mais uma prova de que a Red Bull também não valoriza a unidade de equipe. Eu achei Não assim, é ó, uma boa associação pra Ferrari, necessariamente. sabe? Ai, não sei, não gostei. Eu acho que a Ferrari não está precisando, nesse momento, demonstrar esse afastamento. Inclusive, não sei se não foi por isso que o Lewis resolveu colocar os lookinhos dele pra jogo de novo. Pode ser? Sabe? A gente não sabe como é que isso aconteceu, mas enfim, eu achei um pouco esquisito. Apesar de ter amado e tá torcendo pra que, de fato, o Lewis esteja voltando com seus lookinhos icônicos, sabe? Por favor, volte, Lewis. Agora tem um detalhe, tá, gente? Vocês sabem que a gente tá obcecada pela Nicole, por Sunset Boulevard, indicada aos Tonys. A Nicole foi pela primeira vez ao Met Gala, que o Lewis foi anfitrião esse ano. E aí, assim, a gente começou a reparar várias coisas que estão saindo sobre a vida pessoal do Lewis. Que eram movimentações que a gente não via há um tempo, né? O Lewis curtiu as fotos da Nicole no Met Gala. Eu queria muito saber se eles se viram. Eles devem ter se visto. Sim, devem. E eu vi uma entrevista com a Bruna Marquezine pra Mika Rocha, no podcast da Mika, contando como foi a ida dela ao Met Gala. E assim, é uma coisa meio que tu entra sem nenhum assessor, tu entra, tipo assim, tu é meio obrigada a circular. Interagir com aquelas pessoas. O divo Tom Francis estava lá pra Nicole. A Nicole ela foi assim, ó, na mesma van que a Shakira, tá? Então, outra assim, que tem outra que parece que Hamilton. teve, né, que é uma ex. Mas, enfim, tá? Não tô dizendo que... Mas eu queria muito saber o que aconteceu. Então, é porque qual que é a teoria da pessoa né? A pessoa Giovanna. Sim. Ficou muito parecendo que, tipo assim, ele viu que a ex dele tá super bem. Talvez fazia um tempo que ele não via pessoalmente a ex, Nicole, no mesmo evento. Tony. Maravilhosa, tava linda lá no Met Gala. E aí, então, nesse fim de semana, ele não ficou satisfeito com uma. Ele precisou ser visto com 2 mulheres diferentes em Mônaco. Sim, aí teve uma... Vocês viram? Teve uma que foi pra sair pra jantar, que foi muito esquisito, né? Que ele saiu pela porta e viu as pessoas, daí meio que cobriu o rosto, daí voltou. Ele entrou aí, de volta no restaurante, mas ele deixou ele deixou a menina do lado de fora e ele entrou de volta no restaurante, deu 1 segundo, ele saiu de novo. Aí ele saiu de novo. Me pareceu, assim, um plano meio mal pensado do Sr. Hamilton. E ele foi visto depois numa festa. Numa festa, e o pessoal tá falando que é uma outra menina. As duas são loiras, mas parece que são diferentes. E aí a internet, claro, já não gostou mais de uma delas. Não teve, essa que viram na festa, o pessoal não gostou, né? Falou que meio que não, ela. Mas, pelo que eu vi na F1 Gossip, como sempre a F1 Gossip nos dando repertório aqui pro Bifest também, mas parece que a que foi jantar com o Lewis recebeu muito hate no direct dela. E ela postou um story com vários prints do hate que ela tomou, avisando que ela ia se afastar um pouco do Instagram. Mas, gente, se o Bifest tomou hate
Porque o Lando apareceu com a namorada. Imagina a pessoa que aparece de fato com o Lewis Hamilton. se relacionando com o piloto, mesmo que seja, tipo, uma amizade. Ai, pelo amor de Deus. Sabe o que eu acho que falta um pouco? O que é? Eu acho que às vezes falta desligar a TV e viver um pouco a vida. Sabe? Abrir a porta de casa, encostar na grama, assim, sabe? Sabe, vai dar uma volta no shopping, vai virar uma matcha girl, matcha boy. Sim, vai passear com cachorros, tem cachorro, Isso, né? arrumar um problema mesmo, assim, sabe? Ó, estragou a máquina de lavar. Sim, Tem que trocar a placa. Sabe a careza que é isso, gente? Já ia comprar outra máquina. Bom, mas a Fórmula 1 chegou em Barcelona pela última vez. E Barcelona, o circuito é Aramco, nananana, todas vibes Fernando Alonso. Mas nenhuma corrida vai ser mais vibes Fernando Alonso do que essa, porque ele é o embaixador do circuito, né? Parabéns! Só que eu achei Está isso assim... explicado por que não chamaram ele pra ser o embaixador de Madrid. Gente, isso é representativo porque, assim, meio chato chamarem ele pra ser o embaixador agora que vai ter a última corrida, né? Eu acho que tu deveria... Eu deveria o quê, Luísa? Fazer o Minuto Fernando Alonso, porque tem uma questão, Mas, ó, isso aqui, você leu a minha mente ou o roteiro, não sei qual deles que tu leu primeiro. Mas... O Minuto Fernando Alonso... O Minuto Fernando Alonso, ele é justamente sobre isso. Porque, assim, o menino novo da Espanha tá indo lá no circuito novo, estão deixando lá o que já se aposentou 15 vezes. Mentira, uma vez se aposentou. E voltou, né? E não tem plano de se aposentar. A nave do Newey vem aí. Mas foi chamado pra ser embaixador desse circuito que tá com a Fórmula 1 pela última vez. Um circuito muito querido, que já foi onde a gente teve os testes pré-temporada. Eu acho que é uma tentativa do último respiro de Barcelona, dessa coisa, tipo assim, estão me aposentando agora, mas eu vou voltar. Pegar um pouco dessa energia. Dessa simbologia, assim. 7. Então, assim, eu acho que foi um grande acerto o Barcelona escolher isso. Pena que escolheram só agora. Pena que escolheram agora. Antes. Podiam ter escolhido o quê? 3 meses antes pra ele ajudar o quê? A promover o grande prêmio, né? A fazer ali o vidinho no TikTok. Ele é bom nessas coisas. O Lance faz com ele. O Lance agora ele é TikToker. Ele é bom no TikTok também. Na verdade, os dois aproveitando os talentos do Jimmy, ADM da Aston Martin. Mas eu acho que faz muito sentido. Porém, tem essa melancolia, essa nostalgia, sabe? Sim. A gente gosta da notícia, mas fica meio assim. E no episódio da semana passada também a gente falou sobre isso. E a gente falou sobre a preocupação dos catalãos, né? Com a deteriorização do circuito no momento em que para de ter um grande evento e que ele para de ser cuidado o ano todo para um grande evento como a Fórmula 1. E eu acho que essa nomeação agora do Alonso em relação a isso vai trabalhar muito positivamente para que não seja um circuito sucateado. Pois é, porque eles... Sabe? Porque o Alonso também tem essa característica de abraçar as coisas. Inclusive, foi um comentário que tu fez no último episódio que eu achei muito legal, de justamente a Espanha ter esse histórico, né, de circuitos que... Depois que eles saem do calendário da Fórmula 1, meio que ninguém tá mais lá pra eles. E justamente essa crítica ao Madring, né? Nome horrível. Mas essa crítica de que, tudo bem, pra que vai construir um outro se a gente já tem um ali? Sim. Então, e são 35 grandes prêmios em Barcelona. Esse vai ser o 35º. É muita coisa. E ano passado eles fizeram uma alteração também no circuito. Tiraram uma chicane. Né? Então, assim, é um circuito que a gente gosta muito, que a gente... Fica triste de ver sair da Fórmula 1. E também é um circuito que ele é conhecido, ou foi conhecido por um tempo, não sei como é que a gente deve se referir nesse momento a isso. Mas assim, eu lembro, tipo, das equipes fazerem testes, usarem o circuito de Barcelona. Sim, até muito recentemente os testes pré-temporada eram ali. Lá, Faz pouco tempo que eles foram pro Bahrein. Exatamente, por ser um circuito que reúne muitas características que tu consegue testar a totalidade do carro. Então tu consegue testar curva, tu consegue testar reta, tu consegue testar voltas lentas, equilíbrio de carro. É um circuito versátil nesse sentido, né? E por ser versátil, é muito bom de avaliar o desempenho dos carros ali também. Inclusive, uma crítica que foi feita aos testes pré-temporada agora, de 2025, foi que as condições de clima atrapalharam muito aquele circuito. Que, inclusive, é uma coisa que não se espera do Bahrein, né? A gente não espera que vai chover lá, mas... Exatamente, mas assim, eles se viram capazes de criticar absolutamente todas as coisas. E enquanto em Barcelona, tipo, era um lugar, um trânsito mais amigável pra eles, né? Aliás, fun fact, era um trânsito mais amigável, mas teve uma ocorrência uma vez que, inclusive, nevou nos testes pré-temporada. Tá com perigo de nevasca aqui no Rio Grande do Sul, hein? Pelo amor... Sempre falam que vai nevar e nunca neva.
Mas é pra levar o pessoal pra Gramado. Movimentar o turismo. Mas, inclusive, pesquisem as fotos, porque é muito legal. Eu vou tentar colocar umas fotinhas aqui de quando eu levou em Barcelona. Gente. Mas, assim, Barcelona não perdoa erro. Nem de piloto, nem de carro e muito menos erro de estratégia. Mas assim, nesse fim de semana, a Fórmula 1 chega no circuito de Barcelona, que é um dos traçados mais técnicos do calendário. E quem acha que vai ser uma corrida morna, é melhor repensar isso. Primeiro, desgaste de pneu. A Pirelli já colocou na mesa os compostos mais duros de C1, C2 e C3. Que é um contraste bem grande ao que a gente viu nos últimos grandes prêmios também. Isso porque as curvas de alta e o calor vão triturar os pneus em Barcelona. E isso também quer dizer que a estratégia de pit stop vai fazer muita diferença nessa corrida. E Barcelona também é uma pista meio traiçoeira. É porque ela mistura curva de altíssima velocidade com também uns trechos mais travados. Precisaria de um carro meio camaleão, assim. Então, assim, pra se dar bem lá, um carro rápido, estável e equilibrado. E o piloto? Preciso, cirúrgico. Ó, não tem margem pra erro. E se tiver alguma equipe achando que na corrida a gente resolve e recupera tudo. Cuidado, porque classificação faz muita diferença em Barcelona. Inclusive, 90% das corridas lá foram vencidas pelos pilotos da primeira fileira. E até é um circuito que dá pra fazer ultrapassagens, que as retas são rápidas, mas largar na frente é meio caminho andado em Barcelona. Então, assim, preste atenção, porque quem economizar pneu, quem acertar na estratégia e quem largar bem, pode sair da Espanha como o novo favorito do campeonato. Ai, ai! Então, assim, quando eu falo isso, eu imagino quantas pessoas não acende várias luzinhas papaya na cabeça, sabe? Sim, eu concordo. Porém, Lewis Hamilton, um grande vencedor do circuito. Grande vencedor. Se a Ferrari mantiver o seu bom desempenho, porque eu não sei se vocês concordam, mas na minha avaliação ainda a gente não pode cravar que a Ferrari melhorou. Eu concordo. Porém, se vier bem agora em Barcelona, se começar a apresentar essas melhoras, tipo assim, então não foi uma coisa circunstancial, não foi, enfim. Eu acho que o Hamilton pode vir forte também. Eu acho que ele como piloto sim, mas eu não colocaria minha aposta na Ferrari mantendo a performance de Mônaco em outros circuitos. Eu acho que, no meu entendimento, eu acho que essa performance de Mônaco foi uma coisa muito única daquele circuito. Até porque também tem a Mercedes, que não vai ficar repetindo essas coisas P12... P11. Não, a Mercedes foi um azarão de Mônaco, mas eles estão muito bem no resto do campeonato. E Barcelona é um desses circuitos que vai sempre colocar tudo à prova. Assim, não tem muita enrolação. Se o carro não for bom em tudo, ele vai sofrer. Por quê? Porque o circuito de Barcelona, ele é um verdadeiro laboratório da Fórmula 1. Ele tem desde curvas de média a alta velocidade, tipo a curva 3, que parece que não termina nunca, com outros trechos mais técnicos, mais lentos. E aqui, especialmente aquelas curvas finais que exigem muita precisão e habilidade e também uma bela aerodinâmica do carro. E é aqui que entra a nossa protagonista do momento, a McLaren. Porque eles têm se mostrado um carro muito, muito bom em curvas rápidas. Sim, e a gente precisa para Barcelona um carro com muita capacidade de gerar downforce, que é aquele vácuo que gruda o carro no chão. E eles têm tido uma aerodinâmica refinadíssima e eles também têm tido um equilíbrio muito impressionante do carro nessas variações da pista. Então, assim, é importante que o carro consiga colar bem na pista, nas curvas, mas que ele não seja um carro pesado, que se arraste nas retas que nem um tijolo. E é legal comparar o carro da McLaren a alguns outros circuitos que a gente já viu esse carro correr esse ano, como Suzuka, como Miami, sabe? Mesmo Imola. Eu acho que são bons comparativos de um bom desempenho que o carro vai ter. Então, pensando no desafio que é Barcelona no calendário da Fórmula 1, eu diria que a McLaren é o carro melhor adaptado para esse circuito. Será que eles vão confirmar esse favoritismo? Dito isso, eu acho que tu mencionou algumas corridas tipo Suzuka, Imola. A McLaren ganhou essas corridas esse ano? Não, quem ganhou? Vocês sabem quem ganhou essas corridas. Inclusive, Imola foi quando muitas pessoas começaram a olhar de volta pra Red Bull, tipo, peraí, não tá adormecido, não. O Leão acordou. Peraí. Não, o Leão nunca esteve dormindo. O Leão tá bem ali. Ele é o que tem de melhor daquele time no momento. No momento. Muita gente tá apontando pra uma melhora da Red Bull agora, com atualizações. Então eu queria saber o que tu tá apostando pra esse fim de semana na Fórmula 1. Bom, vamos ver. Eu tô cansada de errar pódio, porque gostei muito de cansativo. Não, eu acertei o P1 de Mônaco, né? Isso aí nós temos que dizer. Isso aí o pessoal precisa dizer. Acertar é muito bom.
Então, eu vou me esforçar aqui. Te esforça, vamos lá. Eu vou botar as coisas nos seus devidos lugares. Nesse momento. Tá? Tá bom. Então, vou fazer algumas considerações, porque infelizmente, Carlos Sainz, como eu queria te colocar no P3. Why, Petri? Bom, eu vou fazer, então, o seguinte. Pra mim, o P1 é o Oscar. Não vai apostar 33? Tá? Fernando Alonso, não Barcelona? vou apostar 33. Eu também não, ele tinha que estar com infelizmente. menos DNFs esse ano, no mínimo, né? Gente, é 33. Acho que a Não. partir de 2030 a gente começa a apostar Já peso de pensou novo. se a 33 vier em 2033? Ai, não fala uma coisa dessas. O Alonso vai ter 80 anos de idade. É, ele não vai estar mais correndo, né? Bom, Talvez então, olha esteja. só. P1, Oscar Piastri. P2, o George, tá, pessoal? George vem firme. E o que vai acontecer com o Lando? Lando P3. Oh, IP3. Ah, porque é o que eu quero. E eu vou dizer pra vocês. Vem aí P4 Carlos Sainz. Tá? Ó, o carro chega, tá? O álbum já fez P5. E aquela função da fez Home P4? Racing? Ou eu tô confundindo? Ele fez P4. Numa quali? Ele largou P4? Não, foi na Austrália que ficou ele e o Kimi P4 e P5. Ah, e eu não sei. E aí o Kimi tomou uma penalidade. Tomou uma penalidade e reverteu. Deu uma função assim, Enfim. não foi? Bom, mas enfim. Eu vou colocar o Carlos P4. Eu sei que isso, P4 não é um pódio, mas pra ele vai ser. Tá. E é isso aí, gurizada. Bom, pra mim, o P1 é uma questão de qual McLaren vou escolher. Então, assim, mas é verdade. Eu tô pensando assim, qual McLaren que a gente vai escolher? Porque é um circuito que ele vai demandar muita habilidade, o piloto não tem muita margem pra erro, e pra isso a gente pode olhar, bom, o Lando ele é um piloto mais experiente, mas em 2025 o Oscar tá errando menos que o Lando. Sim. Dito isso, o Oscar tá errando menos que o Lando, principalmente na classificatória. Então, como a classificatória importa muito, eu vou dizer assim, ó, eu vou falar que o Oscar ele vai largar na frente do Lando. Qual que é o fator que poderia fazer o Lando passar o Oscar? A questão de degradação. Rose. Também. A questão de degradação de pneus. Porém, o Oscar... o Oscar melhorou muito isso esse ano. O Oscar melhorou muito e a Pirelli tá sendo nossa amiga, levando o C1, C2, C3. É. Então, e o carro da McLaren também tá poupando muito mais pneu do que ele fazia no ano passado. E quem anda na frente também sempre vai poupar mais pneu. Então, eu acho que a gente vai ter um P1 Oscar, P2 Lando, P3 Max Verstappen. Ah, ó, que legal. Porque o Max, ele é o Max, né, eu gente? achei que a Kelly ia aparecer em Mônaco. Tipo, só um oizinho, um oizinho. Eu acho que Eles moram ali, a logística fica mais Eles fácil, moram né? ali, eu acho que, enfim, não sei se a bebê é muito pequena pra... Não, a bebê não, mas a Kelly, né? Kelly, queremos ver você ainda esse ano. Agora, a aposta que verdadeiramente importa, né, gente? A Magui vai estar lá. Ah, é pertinho, né? A Magui podia ir. Ela vai a todos os grandes prêmios e ela não é mostrada. No último ela foi mostrada. Ai, eu aposto... Vamos ver. Ó, eu aposto que agora ela vai ser vista... Ela vai desabrochar. Não, ela vai ser vista tal e qual as outras wags são vistas. Não, sabe o que eu tô ansiosa? Eu tô ansiosa pro dia que ela e o Lando chegam juntos no paddock, sabe? Que nem eles costumam fazer. Eu acho que isso vai demorar um pouco, porque o Lando... Vai ter gente que vai dizer que eles não estão namorando quando isso acontecer. É que a Fórmula 1 assumiu o que o Lando não assumia. Ah! Gente, muito obrigada por quem nos ouviu até aqui. Por favor, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal. Se você tá nos ouvindo pelo Spotify, avalie o nosso podcast. Isso é super importante pra gente. Comenta o que vocês acharam de Mônaco. Vocês acharam legal? Acharam chato? Quem assistiu a Indy também, vocês concordam com a nossa avaliação? Quero saber o que vocês acham da corrida de Mônaco. Eu acho que é um assunto muito legal da gente comentar, mesmo que já tenha acontecido. E quero saber das expectativas de Barcelona também, porque é uma corrida muito legal. Quero saber... Quem assistiu a corrida antiga nos marca também, que a gente gosta de ver. Sim. E quem também... tá nos ouvindo almoçando, bom almoço pra você. Espero que tenha tido um bom almoço, inclusive. E pra quem quer nos acompanhar durante todo o resto da semana, nós somos o @BeFastPodcast em todos os lugares. É isso, gente. Muito obrigada. Um beijo. Até quarta-feira da semana que vem. Tchau!